Irmãos e amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos dar início à nossa noite de estudo, de aprendizado, na casa do nosso irmão Moacir. Eu queria dar um aviso antes a todos vocês que estão chegando, que mais uma vez me foi perguntado como fazer para colaborar com a casa, né? E porque às vezes as pessoas querem colaborar. Nossa casa tem um corpo de associados, para quem quer se associar. Não existe um valor estipulado. A pessoa quer se associar e diz que vai querer contribuir mensalmente, contanto ela fica à vontade. Não existe um valor determinado. E existe uma caixinha ali por trás, aqui dentro do salão mesmo, lá no fundo do salão, que você pode contribuir de forma avulsa, vai lá, coloca. Ninguém vai ter tratamento diferenciado por colaborar ou não. É apenas uma contribuição que a pessoa queira dar. E se a pessoa quiser fazer alguma doação para declarar, possa querer um recibo, procura o nosso irmão Edinaldo, nosso irmão Isabel, e se for o caso, ela passa um recibo do valor que está sendo doado. Entendeu? Então é dessa forma, né? Nenhum de nós, trabalhador desta casa, está autorizado a receber. Você chega assim, me encontra na rua, olha Edmilson, eu quero colaborar com você, leva isso para lá. Nós não estamos autorizados a isso. Ou então me encontra ali, olha, eu queria doar isso aqui. Não, vai ali na caixinha, faz sua doação. Se requerer recibo, solicita um recibo, como eu falei, com Isabel e com o nosso irmão Edinaldo. Pode fazer também via Pix, tem o Pix com o CNPJ da casa, depois os nossos irmãos fornecem. Nas mensagens que recebe aí, a maioria das mensagens tem um Pix no rodapé. Enfim, fiquem à vontade se quiserem colaborar, certo? Não precisa se expor e ninguém vai ter tratamento diferenciado aqui por colaborar ou não, né? Fica aí esse aviso e posteriormente nós retornaremos com esse aviso se outras pessoas perguntarem, né? O nosso irmão Flávio, um trabalhador da nossa casa, legionário de Campanha do Quilo, colabora conosco também. Vai falar para nós hoje da necessidade da reencarnação. Porque a doutrina espírita abraça essa causa como sendo lei universal, é lei de Deus, é lei divina, ela há de se cumprir, a reencarnação. E muita gente não acredita na reencarnação, mas Kardec, em seus estudos, diz que nós não devemos nos preocupar com isso, porque acreditando ou não, vamos reencarnar do mesmo jeito. Então não tem que se preocupar, nem Deus tem que dar provas para nós de que as coisas que Ele faz, Ele tem que dar uma comprovação, né? Mas por que essa necessidade da reencarnação? É justamente o tema da nossa palestra de hoje, que o nosso irmão Flávio vai facilitar. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pensar, não sei se vocês prestaram atenção quando vão para cá, nessa lua. Está linda, está muito bonita a lua. Eu vi ali na Avenida Norte, fiquei olhando para cima, levando uma topada, mas nem senti porque está encantadora, está bonita. Os mimos de Deus para nós, que lua bonita, né? Então, onde os astros recebem esses espíritos de luz que nos auxiliam naquilo que buscamos, vamos mentalizar Jesus, que nos sugeriu a melhor forma de vivermos entre irmãos. Mentalizar nossa casa, nosso lar, a jornada que fizemos até aqui. A todos aqueles que vierem em nossa mente, que possamos de alguma forma levar para eles algum lenitivo, rogando a Deus nosso Pai, inspire nosso irmão que vai usar da palavra. Os mensageiros de Jesus nos ajudem a pôr em prática todos os ensinamentos que nos forem passados, para que possamos ter a certeza que caminhando para Jesus,
estamos nos dirigindo a Deus, na certeza das bênçãos e assistência dos amigos espirituais. Ao nosso irmão Moacir, mentor da nossa casa, está iniciado os nossos estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Já liguei. Obrigado. Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. É sempre um prazer poder estar aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do Evangelho. Falar um pouco dessa doutrina que é tão libertadora, tão rica em informações e que, na verdade, nos liberta. Não é à toa que nós, conhecemos e a chamamos de o Consolador Prometido, a doutrina espírita. E a base dessa consolação, a base desse Consolador, podemos destacar que é a reencarnação. Existem algumas outras doutrinas não cristãs, espiritualistas, que acreditam na vida após a morte, que acreditam que o espírito sobrevive ao corpo, mas a doutrina espírita tem a particularidade de não só acreditar na pós-existência do espírito, que o espírito sobrevive ao corpo físico, mas que somos seres reencarnacionistas, que temos vidas sucessivas, que nascemos, morremos e posteriormente retornamos ao corpo físico, à vida na Terra, ou em algum outro orbe, dependendo da necessidade e da evolução de cada um. Antes de me tornar espírita, há um tempinho lá atrás, mesmo sendo cristão, as doutrinas que nós temos em relação ao cristianismo, até porque a doutrina espírita tem pouco mais de 150, quase 200 anos, menos de 200. Então, todos viemos de uma doutrina cristã, de algum modo, E essas doutrinas cristãs, seja católica, seja evangélica, seja até mesmo a própria de matrizes africanas e tal, elas nos trazem a ideia de espírito, mas não acreditam que a gente volta em um corpo físico reencarnado. E para mim era muito vago, era muito difícil entender a diversidade de situações que acontece na vida, que acontecia na minha vida e que era possível se observar sem muita dificuldade à nossa volta. Dentro do nosso próprio núcleo familiar, seja na escola, no trabalho, a gente visualiza situações que, sem a reencarnação, ficam totalmente sem sentido. E era o que eu mais me perguntava, porque sempre acreditei em Deus, sempre achei que Deus fosse um ser justo e bom, que tratava os seus filhos de forma igualitária, que nos ama e nos quer o bem. Mas se assim o é, por que tantas diferenças? Por que tantas situações conflitantes? Por que tanto sofrimento no mundo? Por que tantas crianças que muitas vezes nascem desde o berço com
com problemas físicos, problemas mentais, problemas diversos. Se a teoria de que tínhamos em outras doutrinas é que temos uma única vida, uma única existência. E como em uma única existência, o ser humano imperfeito como é, cheio de vícios e de más inclinações, conseguiria chegar a um nível de ingressar no reino de Deus, como Jesus assim bem o disse. Então esse questionamento sempre me povoou os meus pensamentos e as minhas ideias em relação à religião e à religiosidade. Como Deus pode ser justo e bom se existem tantas diferenças? E até então, para mim, diferenças sem um propósito, sem uma justificativa, sem um motivo que fosse pelo menos plausível. Dizer apenas que é mistério, que são coisas de Deus, que vêm de Deus e que não nos é permitido saber, não responde às perguntas e nem, em muitas situações, acalenta aqueles que estão necessitados, ou consola aqueles que realmente necessitam de saber o porquê estão aqui. E o porquê ele, também filho de Deus, que deveria ser tratado de forma igualitária, tem uma condição de vida tão diferente daquele que muitas vezes mora em frente a ele, ou até de um próprio irmão de sangue. Então a reencarnação veio me trazer aos olhos, veio me abrir a mente a essa não justificativa, mas a esse propósito. O porquê. O ser humano precisa de porquês. A gente não pode viver a vida inteira sem se perguntar. E são as principais perguntas que o Espiritismo hoje nos responde: de onde vim, para onde vou, o que faço aqui, por que estou aqui, qual o meu destino. E esse tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, e nessa introduçãozinha vem o questionamento que eu acabei de fazer. Sem reencarnação, seria Deus justo? Como conseguiríamos ver justiça em um ser que é causa primária de todas as coisas e que, como atributo, tem o atributo de ser infinitamente justo e bom? Como poderíamos dizer que Deus é justo se em uma mesma existência, em uma mesma casa, em um mesmo núcleo, muitas vezes nascem pessoas com diferenças físicas, sociais, com problemas que vão arrastar para o resto da existência, muitas vezes 80, 90 anos de pura dor e sofrimento. Como entender essa justiça? Como conceber um Deus justo sem uma explicação plausível para essa principal questionamento, para esse principal questionamento? O porquê de tantas diferenças. A base dos ensinamentos espíritas é a reencarnação.
como nos elucidam os espíritos superiores através da codificação. Ser espírita não é apenas acreditar na existência de espíritos e em uma vida no mundo espiritual, mas é, acima disso, ter a convicção de que somos seres que reencarnam ao longo das eras para adquirir experiências, expiar falhas cometidas, se depurar, passando por provas e assim evoluir. Os espíritos superiores, através da codificação, trouxeram a Kardec a definição de reencarnação e de que o ser criado por Deus, nós, espíritos, simples e ignorantes, precisamos das reencarnações para evoluir. Precisamos habitar um corpo físico para que através dele possamos retirar as experiências que nos são necessárias. Mais para frente vamos ver que existem questionamentos a respeito de se é possível ou não evoluir apenas no mundo espiritual. Porque esse é um dos questionamentos que muitos fazem também. Será que eu preciso envergar um corpo físico para poder evoluir? Existem situações que só a vida encarnada pode nos dar. Existem experiências que apenas o envoltório físico é capaz de nos proporcionar. A interação entre seres aqui encarnados, o convívio nos nossos seios familiares, com os nossos principais entes queridos e muitas vezes não tão queridos. As nossas principais dificuldades, as nossas principais expiações encontram-se na maioria das vezes no seio de nossos lares. E através da reencarnação conseguimos fazer com que ajustes de situações que ficaram mal resolvidas de outras vidas, de outras passagens por esse orbe. E voltamos no mesmo núcleo, para que através do laço sanguíneo possamos ser mais amorosos, possamos olhar aquele outro a quem fizemos mal ou de quem sofremos algum agravante ou algum mal, com outros olhos. Com os olhos fraternos de irmão, de filho, de pai, de mãe, de tio, de sobrinho. Porque para nós ainda é muito difícil exercitar o amor conforme o Cristo nos incita em toda a sua obra. O amor que é a base para toda e qualquer bom relacionamento e para a evolução do próprio ser. Só que esse amor, para nós seres ainda em construção, ainda em desenvolvimento, precisa ser galgado passo a passo. Precisa ser experienciado de formas diferentes, de formas sutis, muitas vezes, para podermos alcançar um dia, lá na frente, a condição de amar da forma que Jesus nos ensinou e da forma que o nosso Pai nos ama. Então, para ser espírita, não basta apenas acreditar. É preciso ter a convicção. Porque quando se está convicto de algo, você trabalha em torno dessa ideia. Não pode ser apenas uma ideia vã, apenas uma teoria. Porque se for uma teoria, ficamos esperando que a qualquer momento ela seja derrubada por uma nova. E reencarnação é lei, lei natural, lei de Deus, encarnação e reencarnação.
Então, se temos a ideia de que vamos voltar para esse mundo, imagine se todos tivessem essa convicção. Uma convicção pura de que tudo que fazemos aqui, hoje, para o nosso próximo, para a nossa natureza, para o mundo em que vivemos, será o mundo em que vamos viver daqui a 50, 60, 100 anos, quando voltarmos, se voltarmos para cá. Então, quando nós sabemos que vamos ocupar uma casa, ou que vamos nos mudar de casa, qual é a primeira coisa que se faz? Se faz a mudança, só que antes da mudança, se vai para a casa onde se vai morar, se faz uma verdadeira faxina, se limpa, se pinta, deixa tudo organizado para quando se chegar. Aqui, infelizmente, nós fazemos diferente. Nós maltratamos o planeta, maltratamos as pessoas que estão à nossa volta, os mais novos, os mais velhos, destruímos tudo na crença de que vamos, mas não vamos voltar. Aí é que está o engano. Tudo que fazemos hoje repercute no futuro. Estamos construindo hoje um futuro talvez para nós mesmos. Estamos fazendo uma bagunça que lá na frente nós mesmos teremos que consertar. Como estamos consertando bagunças que fizemos lá atrás. Na fala de Jesus com Nicodemos, que é um dos principais diálogos, né, do qual tiramos a ideia principal a respeito de reencarnação, em que Nicodemos chega para Jesus e diz: entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe responde: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem interessante essa fala, né? Percebam que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Então, se foi à noite, é para que ninguém o visse. Foi algo que ele foi fazer às escondidas, até porque ele era um doutor da lei. Ele fazia parte da cúpula do Sinédrio. Então, ele não queria ser visto, embora ele acreditasse naquilo que Jesus pregava. Embora ele tivesse a convicção de que Jesus veio da parte de Deus, que ele veio da parte do Pai por conta de tudo aquilo que ele fazia com relação ao povo e das pregações que ele fazia. Mas mesmo assim, ele foi escondido. E quando Jesus diz a ele que, em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, imagine para uma época como aquela, falar em renascimento. Parece algo um tanto quanto estranho. Mas para os judeus, a ideia de reencarnação, ela já existia. Só que não com o termo que utilizamos hoje, ou com as informações que hoje nós temos, que nos foram trazidas pelos espíritos superiores na codificação espírita. A ideia que eles tinham era de que um ser poderia voltar. Só que eles não sabiam exatamente como. E a esse fato eles chamavam de ressurreição. Eles tinham uma ideia de que uma pessoa após a morte poderia voltar, só que eles achavam que no mesmo corpo. Coisa que hoje sabemos que
é meio difícil, né? Ainda não dá para se reviver um corpo morto há décadas, séculos, e colocar nele o espírito. Nós sabemos que é imortal, mas o corpo perece, a matéria não suporta. Então, como seria esse nascer de novo? Nicodemos questiona Jesus a respeito disso. Como seria nascer de novo? Como poderia eu, um homem depois de velho, voltar novamente ao ventre da minha mãe? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Percebam que aí Nicodemos já tinha uma ideia de que o nascer de novo não poderia ser no mesmo corpo. Que a ideia de renascer para poder entrar no reino de Deus, para poder ver o reino de Deus, era algo que ainda lhe fugia. Ele sabia o que não era possível, mas não sabia como se processava o fato, como se dava a reencarnação. E Jesus lhe responde: digo-te em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa é uma passagem bem interessante quando se fala em água e Espírito, porque aí nós hoje temos, em várias denominações cristãs, né, que foi introduzido o batismo, que é o batismo através da água, onde através da água aquele que é batizado recebe o Espírito Santo. E se formos puxar o contexto a respeito, porque quando a gente fala de evangelho, a gente não pode pensar no evangelho para os dias de hoje, 2023. A gente tem que pensar que isso aí foi falado para uma pessoa no ano 33 da era cristã, 30, né? 30, 32, entre 30 e 33 da era cristã, para alguém leigo. A gente não pode trazer esse tipo de ensinamento, literalmente falando, para o que a gente vive hoje. Jesus, quando falou para Nicodemos, falou para aqueles que ali estavam. Então, toda vez que Jesus se dirigia a uma multidão e ele falava por parábolas, tinha sempre duas intenções. A de falar por parábolas para aqueles que ali estavam naquele momento, para que entendessem de acordo com a vivência de cada um. Tanto é que em suas parábolas ele sempre utilizava figuras do dia a dia, seja o semeador, pai de família, o chefe de família, né, o dono da vinha, as bodas, sempre coisas do dia a dia de cada um. Lavradores, pescadores, pessoas simples, e até mesmo para aqueles que eram doutores da lei, quando ele se referia à questão dos fariseus e à questão na parábola do bom samaritano, por exemplo, ele usava figuras do dia a dia daqueles que ali estavam. Para complicar a nossa vida? Não. Para favorecer o entendimento daqueles para quem ele falava em primeiro lugar, para aqueles trabalhadores da primeira hora que lá estavam. Nós somos os trabalhadores da última hora. Temos a intelectualidade e a inteligência de pelo menos tentar tirar o espírito que está dentro da letra. E é isso que comumente não fazemos. Pegamos um texto falado há 2000 anos atrás e tentamos interpretar de forma literal. E damos a ele um entendimento ou uma compreensão que nos é mais favorável.
Muitas vezes é assim que se processa. Então, quando ele fala água e espírito, ele não está falando para nós hoje. Lembrem-se que ele está falando para Nicodemos, fariseu, judeu. E para os judeus, se a gente voltar lá, bem lá atrás, na Gênese, não na Gênese kardeciana, no Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A água tem a representatividade da matéria primordial da vida. E o Espírito é a centelha divina que anima a matéria. Lá na Gênese, em Gênesis 1, temos que no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água, na visão judaica, na visão dos judeus da época, era a matéria primordial, a matéria de onde tudo veio, de onde tudo se originou. E o Espírito era nada mais nada menos do que a centelha que animava o que era material. O Espírito de Deus que foi repartido, o sopro divino que foi dado a cada um de nós. Então, quando Jesus fala que para se entrar, para se ver o reino de Deus, é preciso que se nasça da matéria, da água e do Espírito, que é o próprio Espírito, que é a própria alma. É preciso que a matéria e o Espírito novamente se reencontrem para que possamos ter uma nova experiência, para que possamos quitar aqueles débitos que ficaram de existências anteriores. E isso é muito rico e muito vivo, né? Imagina esse diálogo com alguém lá de trás. Como não deve ter ficado a cabeça de Nicodemos quando Jesus começou a falar a respeito disso. Tanto é que nesse diálogo tem um desdobramento em que o próprio Nicodemos, mesmo depois dessas explicações todas, fica meio que sem entender, e Jesus completa dizendo: és doutor da lei e não sabe dessas coisas. Se não sabe coisas do mundo material, como podereis querer que te fale de coisas do mundo espiritual? Então a nós não é dado o direito ainda, ou ainda a capacidade de conhecer tudo a respeito do que é espiritual. Podemos perceber que através dos tempos, através tivemos as revelações, e cada uma delas nos trouxe informações a respeito da nossa espiritualidade, do que é ser um ser espiritual. E cada informação dessa veio a seu tempo. Os 10 mandamentos com Moisés, a Boa Nova, o Evangelho com Jesus. E hoje temos o Espiritismo com o Consolador prometido, nos dando mais informações a respeito do que foi dito a Nicodemos lá atrás por Jesus, de como se processa essas vidas sucessivas e qual é a finalidade das encarnações. Comodamente, algumas doutrinas cristãs adotaram a simbologia da água e do Espírito e a uniram à prática do batismo realizada por João, o Batista, trazendo assim a ideia de que para entrar no reino de Deus é necessário tão somente a aceitação do Evangelho e o batismo nas águas. Quisera que fosse assim tão fácil.
E às vezes eu fico pensando que era tão bom quando eu pensava que era assim. Quando lá atrás a gente pensava que era só bastava aceitar Jesus, ir para a missa nos domingos, ou ir para o culto na igreja 3, 4 vezes na semana, ler a Bíblia, fazer penitência. Aí chega um tal de Kardec e traz a codificação espírita para a gente dizer, pá, a coisa não é tão fácil assim não, meu neguinho. Tu precisa ir e voltar, tantas vezes forem necessárias, para que tu possas fazer jus a esse dom que te foi dado, para poder realmente te chamar filho de Deus. E era muito mais fácil quando não era espírita, né, Edmilson? É muito mais fácil. As preocupações são menores, pelo menos com relação ao lado espiritual. Em compensação, as dúvidas são muito maiores. E o não saber é sempre pior do que você saber o que tem que fazer e muitas vezes não conseguir. Porque não é pelo fato de que temos o manual, temos o Evangelho, temos Jesus como mestre, como guia e modelo para seguirmos, que vai ser fácil, que vai ser simples seguir aquilo que o Cristo nos incita, não nos impõe. Ele diz para nós, filho, vai por aqui que é mais fácil. Segue esse caminho aqui, que com certeza a tua jornada vai ser mais curta. Mas comumente a gente só quer seguir pelo caminho que não é o mais rápido. Sempre tem um desviozinho de rota no caminho, a gente sempre se perde aqui, se perde ali, dá uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali, e com isso a gente adia a nossa evolução. Eu não gosto de dizer atrasa, porque não tem hora marcada. A gente pode reencarnar tantas vezes for necessário. Só que quanto mais rápido se vai, quanto mais fiel se é aos mandamentos, quanto mais aprendemos e quanto mais nós exercitamos aquilo que aprendemos a respeito de amor, de caridade, a respeito de perdão, de altruísmo, de ser empático com a dor do outro, tornamos a nossa jornada mais leve. Quando evitamos aquilo que muitas vezes nos é mais prazeroso. Prazeroso por quê? Porque somos maus? Não. Porque ainda somos ignorantes. Porque passamos por séculos e mais séculos de erro, vivendo uma vida confusa, desregrada na maioria das vezes. E hoje temos um sentido, temos uma direção, que nem sempre é tão fácil seguir. Porque para isso é preciso abdicar de várias e várias coisas. Coisas que muitas vezes nos dão prazer, coisas que na maioria das vezes nos parecem boas a curto prazo. Eu garanto para vocês, é muito mais fácil estourar ou perdoar. O que é mais fácil? Xingar alguém que te dá um tranca na rua ou dizer Deus te abençoe? É muito mais fácil xingar, é muito mais fácil esbravejar, porque isso ainda está muito arraigado dentro de nós.
E isso não sai assim de forma fácil. Na verdade, não sai. Você precisa trocar. Você precisa substituir. Não dá para mudar aquilo que nós somos. Por mais que você ache, por mais que eu ache, que nós achemos, que cometemos muitos e muitos erros até chegarmos aqui, a pessoa que está aqui hoje, ela é o somatório de todos os acertos e todos os erros lá de trás. Não adianta ficar pensando, e se? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ido por ali, se eu tivesse... O passado já foi. O que passou, passou. É apenas material para aprendizado. É apenas informação para não se cair no mesmo erro, no mesmo engano, e auxiliar aqueles que estão à volta para não fazerem a mesma coisa. Dar conselhos que muitas vezes não vão ser seguidos, principalmente pelos mais jovens. Eles sempre têm aquela ideia de que eu preciso ter as minhas próprias experiências. Não é assim que eles falam, né? Só que muitas vezes ouvir os mais idosos ou os mais experientes, que não precisa ser idoso, né, ou ser velho para ter experiência de vida, só basta ter realmente vivido, não ter passado pela vida. Poupa muito sofrimento, ou pouparia muito sofrimento a muita gente. Isso não quer dizer que o que deu certo comigo não vai dar certo com meu filho, com meu sobrinho, com meus netos, e vice-versa. Mas tem uma grande chance de não dar. E é para isso que servem as experiências daqueles que passaram. É para isso que servem essas experiências das quais nós estamos falando. Estamos tentando tirar o espírito da letra através do que viveu Jesus, do que os apóstolos escreveram, do que foi pregado, né, em suas passagens, em seus sermões. Mas ainda temos também as experiências daqueles nossos entes queridos que vieram antes de nós. Nossos pais, nossos avós. Reencarnar é aproveitar essas experiências. Porque quando nós reencarnamos, nós trazemos as experiências das vidas anteriores. Você pode dizer, mas não falaram que tem aquele tal do véu do esquecimento? Tem o véu do esquecimento, sim. E lá na frente tem um pedacinho que a gente vai falar sobre ele. Mas, mesmo com o véu do esquecimento, mesmo muitas vezes não sabendo aquilo que fomos ou aquilo que fizemos em existências anteriores, a nossa alma, esse ser que está aqui dentro, ele sabe. Quem aqui já nunca passou por uma situação em que veio aquela intuição, aquela coisa de dizer, eu não devia ter feito isso, ou isso não me faz bem? Isso é a sua consciência falando com você. E o que é a sua consciência, além das experiências que você adquiriu lá atrás e que hoje te dão aquela forcinha, aquele empurrãozinho para você não cometer os mesmos erros que já cometeu em outras situações. Sem falar nos nossos mentores, nos nossos guias, nos nossos irmãos espirituais que estão lá do outro lado torcendo para que a nossa encarnação dê certo. Porque senão provavelmente eles vão ter que voltar para cá com a gente novamente para tentar nos ajudar de novo.
quando poderiam já estar passando de fase, já está indo para um planetinha um pouquinho melhor, para uma condição menos dolorosa, mas estão aqui, firme e forte, tentando nos ajudar. E muitas vezes a gente não dá muita colher de chá. A gente não ajuda eles a nos ajudar, na maioria das situações. Esse bicho aqui, deixa eu tirar aqui. Eu vou tirar aqui porque senão eu não consigo ver. Qual a finalidade da reencarnação? Na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, só vai entrar, não vai dar para ver lá não. Se eu botar lá, ele não vai entrar. Vai tirar. Na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se. Kardec pergunta: espera aí, se a gente só tem uma vida, uma existência, morreu, mas o cara morreu e não conseguiu se ajeitar muito direitinho, ele era não era uma pessoa correta. Como é que ele vai conseguir se depurar? E os espíritos superiores respondem a Kardec: sofrendo a prova de uma nova existência. Para que o espírito se depure, para que ele evolua, para que ele melhore, ele precisa vir, ele precisa estar na matéria, ele precisa, mais uma vez, retornar à vida corpórea. E Kardec continua, ainda na 166, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aqui Kardec pergunta, depois que ele morre, quando ele se torna espírito, ele vai evoluir lá no mundo espiritual? Lá no mundo espiritual é que ele vai aprender aquilo que ele não conseguiu aprender quando estava aqui encarnado? E a espiritualidade superior responde a Kardec: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A espiritualidade diz a Kardec que, embora o espírito também possa evoluir na erraticidade, no mundo espiritual, também existe evolução quando se está desencarnado. Para a maioria das situações é necessário a experiência corporal. Até porque, se viemos em várias encarnações, em várias vidas, e deixamos débitos, como é que nós vamos quitar esses débitos? Como é que nós vamos nos encontrar novamente com aqueles a quem fizemos mal, ou aqueles a quem nós prejudicamos, ou que achamos que fomos prejudicados, para fazer o acerto de contas? Porque quando nós saímos do corpo físico, na maioria das situações, né, depois de algum tempo, nos é apresentado as nossas vidas anteriores. O que fizemos, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito para nos melhorar e não fizemos. E quando isso nos é apresentado, a gente percebe o quão perto, muitas vezes, a gente estava de um salto enorme, apenas com uma pequena atitude que a gente deixou de fazer.
Lá do outro lado, é bem mais fácil o espírito conviver. Sem o envoltório material, sem o corpo físico, muitas das coisas, muitos dos sentimentos pesados, muitas das sensações animais que ainda nos aprisionam, elas simplesmente se diluem um pouco mais. Não temos mais esse peso do que é corporal. E fica muito mais fácil. Só que uma vez encarnados, é como se voltasse tudo novamente. E por isso que é necessário, porque se ficou algo que na carne não conseguimos resolver, é na carne que teremos que fazê-lo. Vou tentar jogar aqui. Agora até o mouse coisinha deu pau. Ainda na pergunta 166, Kardec ainda continua perguntando: a alma passa então por muitas existências corporais? E os espíritos superiores respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Teremos tantas quantas existências forem necessárias para a nossa melhoria, para o nosso avanço moral, para que possamos ascender ao que Deus preparou para nós, sermos um dia espíritos puros. Só que para isso, as sucessivas idas e vindas são necessárias, dependendo tão somente do empenho de cada espírito, do empenho de cada um. E como cada um é um ser único, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Cada um aprende mais rápido ou mais lentamente. E para uns é muito mais fácil certas informações, absorver certas ideias. Imaginemos que na época a época de Jesus, existem muitos espíritos que de lá para cá não encarnaram mais, não tiveram mais a necessidade de reencarnar. Porque ali, durante aquele processo, durante aquele período, né, pós-morte de Jesus, e que o cristianismo começou a ser perseguido, que os cristãos começaram a ser perseguidos e a ser queimados, torturados, muitos dos que ali estavam e que não desistiram da sua fé, não precisaram mais retornar ao corpo físico. Porque aprenderam de forma dolorosa, sim, mas foi um aprendizado, digamos que um aprendizado relâmpago. Eles realmente abraçaram aquilo que Jesus havia lhes dito. Aquilo ficou impregnado neles de uma forma que hoje poucos de nós, mesmo com tanta intelectualidade, com tanta ciência, ainda não conseguimos conceber. E falamos de pessoas para os nossos dias que eram primitivas, mas que tinham um senso espiritual extremamente desenvolvido. Na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o fim? O que Deus deseja de nós quando Ele nos permite reencarnar? Eu não digo encarnar.
Porque encarnar é quando você encarna pela primeira vez. Quando o espírito toma o corpo uma única vez. Ou seja, no nosso orbe, no nosso planeta, o único ser conhecido que encarnou foi Jesus. Porque ele só teve uma única encarnação aqui. Todos nós somos, até então, reencarnados. E os espíritos superiores respondem a Kardec: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde está a justiça? Que é aquela perguntinha lá do começo. Sem reencarnação, como poderia haver justiça? Como poderia se justificar que uma pessoa mal nascida, mal saída do berço, já vem com tantas sequelas, com tantos problemas, com tantos débitos? Se não houvessem vidas anteriores ou dívidas às quais é necessário se quitar. E essa premissa, essa ideia, ela precisa estar muito viva em todos nós que nos dizemos espíritas e que abraçamos essa doutrina que nos consola e que nos permite compreender um pouco mais o que estamos fazendo aqui. Quando tivermos a plena convicção de que estamos aqui e que vamos voltar muitas e muitas vezes ainda, talvez aprendamos a cuidar melhor um do outro, aprendamos a cuidar melhor dessa nossa casa onde nós moramos, desse nosso planeta. Quando todos tiverem essa plena consciência de que somos seres, espíritos eternos, com idas e vindas, e que com um único destino que temos, que é o de sermos perfeitos um dia, com certeza esse mundo será um lugar muito melhor para se viver. Na pergunta 170, Kardec pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação? E Kardec responde, e os espíritos respondem a Kardec: um espírito bem-aventurado, ou espírito puro. Quando terminarmos a nossa jornada aqui nesse planeta, quando não precisarmos mais reencarnar, todos seremos espíritos puros. Todos, sem exceção. Porque isso é um direito, é uma determinação, é um determinismo divino. E pode demorar, mas que vai acontecer, vai. E para finalizar, aí vem aquele questionamentozinho que eu tinha feito um pouquinho antes, a respeito de, se eu não me lembro do que fiz, como é que eu posso ser cobrado por aquilo do qual eu não me lembro? E Kardec fez essa mesma pergunta. Está lá na pergunta 392 do Livro dos Espíritos. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Por quê? Não seria muito mais fácil a gente chegar aqui lembrando de tudo que a gente fez, de tudo que a gente deixou de fazer, né, dos erros que a gente cometeu, para a gente não errar de novo? Não seria tão bom assim, né? Até porque a gente aprende assim, não aprende não. A gente passa num canto, leva uma topada, a gente não volta mais naquele mesmo lugar e leva uma topada no mesmo canto, né? A gente não é do tipo que sabe que não pode comer doce e come doce. É? Ainda? A gente faz isso? Sabe que não pode comer massa e come. A gente não é assim não, né? A gente é.
Então não adiantaria muito a gente saber. Na verdade, talvez fosse até pior. Sabendo aquilo que fomos e na situação na qual nos encontramos, muitas vezes o desespero é tanto de sair de uma situação, fisicamente dizendo, muitas vezes aqui, né, e chegar numa situação aqui, que o espírito entraria muitas vezes em desespero e não ia querer seguir em frente. Ou o contrário, sair daqui e chegar aqui com uma situação econômica, financeira, material, bonito, sarado. O véu do esquecimento serve justamente para isso, para nivelar. Para que aquilo que realmente nós aprendemos em vidas anteriores possa aflorar. Porque aflora. Aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. Fica lá guardadinho para quando a gente precisar utilizar. E normalmente nós utilizamos sim. Aqueles insights que muitas vezes nós temos e que vemos muitas vezes nas crianças, né, em tenra idade, que tem atitudes que muitos adultos não têm. De ser caridosos, muitas vezes, amorosos, benevolentes. E os espíritos respondem a Kardec: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. Como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, meus queridos, aproveitemos essa nossa reencarnação, pois essa é a nossa melhor reencarnação. Temos essa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido, temos o Evangelho do nosso Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, para nos dar suporte nessa jornada. Temos ensinamentos belíssimos, temos várias e várias figuras da nossa história, seja elas religiosas ou não, dando exemplos de altruísmo, de benevolência, de caridade, de amor ao próximo. E tudo isso nos serve como guia nos dias escuros, obscuros e difíceis que muitas vezes vivemos. Mudar o mundo e a condição daqueles que estão à nossa volta só depende de uma pessoa, de nós mesmos. Que Deus os abençoe, os dê um retorno seguro aos seus lares, em nome do nosso Mestre Jesus.